Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Hoje eu vim trazer aqui a devocional que o Arthur pediu, que está em Salmo 121, cujo título é Deus, o fiel guarda dos homens. Eu não vou ficar enrolando muito aqui, eu vou ser bem direto. Eu vou ler do versículo 1 ao 7, que diz assim a palavra do Senhor no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo mal, guardará a sua alma. Amém? Irmãos, eu quero primeiro fixar aqui no versículo 1, na parte A e B, porque na primeira parte ele fala: eleva os olhos para os montes. E em seguida ele se pergunta: de onde virá o meu socorro? Irmãos, é, muitas vezes fazemos ao contrário, né? De onde me virá o socorro? E depois nós olhamos para os montes. E eu vou te falar o porquê que ele inverteu essa ordem como nós fazemos. Primeiro ele falou, eleva os olhos para os montes, e depois ele se perguntou de onde virá o socorro dele. E, meu irmão, se você não sabe, Jerusalém ela fica numa região montanhosa da Judéia. O templo também foi edificado sobre uma colina, sobre um monte. Se você já foi no Monte Efraim, é mais ou menos igual aquilo. É onde fica a entrada das pessoas ali, depois tem um caminho para chegar no monte, onde tem meio que uma cabaninha para nós orarmos. E em seguida temos mais um pouco do monte. É mais ou menos parecido com aquilo ali. Mas por que que ele eleva os olhos aos montes? Meu irmão, o templo ali significava onde havia a presença do Senhor, né? Onde o povo sacrificava, onde o povo ia para adorar. E então, se separarmos o, o templo, significa a presença do Senhor, significa onde o Senhor fica. Porém, o engraçado é que quando você olha para o alto e você vê um monte, logo atrás dele você vê os céus, porque você levantou a sua cabeça. Então a sua visão periférica, a sua visão de fundo consegue ver os céus atrás dos montes. E isso não é à toa. Quando ele eleva os olhos para os montes, ele lembra da presença do Senhor, ele consegue ver o céu, ele consegue lembrar do Senhor. E o salmista aqui, ele conseguia ver a direção do templo de Israel. Então quando ele levantava a cabeça para ver os montes, ele via o templo. E quando ele via o templo, ele se lembrava do Senhor. E ele via o Senhor e ele via os céus abertos logo atrás dele. Amém? De onde virá o meu socorro? Ali ele via o próprio Senhor no templo. Ele via o templo, ele lembrava do Senhor e ele via os céus. No versículo 2: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por que agora eu estou enfatizando o versículo 2? Se voltarmos lá em Abraão, lá em Gênesis, quando Abraão estava não acreditava mais nas promessas, estava cabisbaixo, se esqueceu das promessas, estava triste. E ele está ali à noite com o Senhor conversando, e o Senhor fala para ele assim: levante a cabeça, olhe para os céus e tente contar quantas estrelas há no céu. O Senhor não fez isso à toa. Como eu disse lá no versículo anterior, né? Quando levantamos nossas cabeças, vemos os céus. E quando vemos os céus, lembramos do Senhor, lembramos das suas promessas. Mesmo que estamos em momentos maus, quando estamos em um ambiente como um terraço, quando oramos e quando chegamos na beirada do terraço, nós ficamos olhando os céus, imaginando as estrelas, vendo a própria criação de Deus, porque os céus remetem a Deus. Então, assim, o versículo 1 e o 2, eles contam uma história, né? Eles trazem para nós um ambiente onde lembramos quem é o Senhor.
Porque, como eu já disse antes, elevo meus olhos ao monte. Vemos o monte, vemos a presença do Senhor, que era o templo, e lembramos do Senhor e vimos os céus. À noite, quando olhamos para os céus, lembramos também do Senhor. E o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Assim, Deus tem o poder de fazer todas as coisas. E muitas vezes nós esquecemos disso, muitas vezes nós esquecemos quem realmente é Deus. E quando olhamos para os céus, lembramos disso. Ele não permite, no versículo 3, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. 4. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Acho que isso aqui eu nem precisava dizer muita coisa, né? É um pouco autoexplicativo, né? Ele não permite que os seus pés vacilem. Muitas vezes já ouvimos uma parábola, uma referência, ou falamos também sobre um caminho, né, que viajamos, que andamos na presença do Senhor. E por mais que muitas vezes encontramos pedras, por mais que muitas vezes encontramos buracos no meio do caminho, o Senhor não permite que nossos pés vacilem. Vacilar muitas vezes não é o pé cansado, mas é o pé se entortar e você cair. Muitas vezes é o pé se entortar e você sair da direção. Não permitir que você pare. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Existem momentos das nossas vidas que parece que Deus esqueceu de nós, parece que Deus não está nos vendo, parece que Deus realmente está cansado, dormiu. E esses momentos são muito difíceis, né? E geralmente é nesses momentos assim que nós voltamos lá no versículo 1. Quando estamos muito mal, que nós levantamos nossos olhos, nossa cabeça e lembramos quem é Deus. E por mais que realmente pareça que o Senhor está dormindo, Ele não está, certo? Existe um processo que nós devemos passar para forjar nosso caráter, para forjar nossa fé, para que possamos aprender com as lições e chegar mais perto de Deus. Porque se a vida fosse só vitória, eu acho que não aprenderíamos nada. Seríamos pessoas frias, vazias e sem emoção nenhuma. Porque qual que seria a graça de conquistar alguma coisa se não conhecemos o amargor da derrota, se não conhecemos o amargor dos momentos difíceis? E muitas vezes nós esquecemos disso. E parece que Deus está dormindo, mas Ele não está. E no versículo 5 diz assim: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Você com certeza já andou de dia, de tarde, muitas vezes até à noite, quando os postes você viu a sua sombra. E você sabe que não adianta você tentar correr da sua sombra, não adianta você tentar se esconder da sua própria sombra. Se você for para um lado, ela vai, se você for para o outro, ela vai. Isso tanto de dia, quanto de tarde, quanto de noite. Porque a sombra do poste, a luz do poste ainda faz sombra em você, você consegue ver, né? Essa sombra. Assim é o Senhor conosco. Ele não desgruda de nós, a nossa sombra não solta dos nossos pés. Assim é o Senhor conosco também, porque Ele não se afasta de nós. A nossa sombra não se afasta, eles são grudados em nós. Aonde você vai, a sua sombra vai. Aonde você vai, o Senhor está contigo. No versículo 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Quando eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei lá em Êxodo, né, quando o povo estava no deserto, onde o Senhor mandava uma nuvem para que o sol não castigasse o povo. E de noite o Senhor mandava um anjo descer e vinha uma nuvem como fogo para esquentar o povo, para que ele não passasse frio, porque você sabe que no deserto de manhã é muito quente e de noite é extremamente frio. E trazendo aos nossos dias, né? Os dias de hoje é difícil. O sol ainda castiga, as noites muitas vezes ainda são pálidas e frias, muitas vezes no seu quarto, muitas vezes na sua sala, muitas vezes na sua casa, ou enfim, em vários lugares, porque tem dias que a nossa visão do mundo está fria e pálida, porque a nossa alma se abateu a um nível tão grande, ou os dias têm sido tão, o sol tem castigado tanto, os dias têm sido tão difíceis para você, que o cansaço do próprio dia a dia tem te matado, você não aguenta mais, você muitas vezes não tem vontade de acordar.
Muitas vezes a vontade é de ficar apenas dormindo e esperar que tudo passe. E assim é o Senhor conosco, mesmo neste dia que o sol tem te castigado, que o dia tem vindo tantas coisas na sua mente, o Senhor ainda te protege nesse dia. E mesmo nas noites tão frias e escuras e tão pálidas, o Senhor ainda te manda o anjo que te guarda com fogo, como fazia com o povo em Israel. E de manhã ele te manda um vento fresco, para que você não sinta o sol te castigar. E o versículo 7, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor nos guarda em todos os momentos, nos guarda de todo mal. Porém, a nossa carne, quando ela machuca, é algo que podemos curar. Algo que o corpo mesmo faz. Porém, a alma não. Machucados na alma, muitas vezes, demoram muitos anos para cicatrizar, demoram muitos anos para se curar e muitas vezes nem se curam. Às vezes ficam traumas no passado. E é por isso que aqui diz, o Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. Porque quando a tua alma está abatida, é difícil. Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. E quando você se achega mais ao Senhor, quando você se sente mais perto do Senhor, ele se sente como se fosse um aconchego de um pai. Irmãos, até que o Espírito Santo tocou no meu coração. Um beijo para vocês. Eu espero que essa palavra tenha falado com vocês. Fiquem com Deus. Amém?